Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer um texto publicado no jornal Mensageiro da Paz em junho de 1991, tá escrito por Malcolm Taylor. Normalmente vocês que já estão no canal há algum tempo percebem que esse tipo de vídeo vocês não me veem fazendo comentário. Porém, ao estudar o texto para editar o vídeo, eu percebi que seria mais proveitoso trazer esse texto aqui de uma maneira diferente, eu fazendo os comentários. Por quê? Eu percebi que mesmo aqueles crentes contrários à doutrina da prosperidade, ao final do vídeo vai perceber que está contaminada por ela. Então, daí o motivo de eu trazer aqui esse vídeo para a gente ir deslanchando, né, os parágrafos e eu fazendo os comentários, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu curtir, deixa seu comentário, compartilhe com mais gente esse assunto de suma importância. Então, eu vou deixar, tá aqui o texto, não dá para vocês perceberem, lerem, mas eu vou deixar aqui, tá bom? Para vocês saberem do que se trata. Então, o texto, ele começa com esse título, A Falácia da Doutrina da Prosperidade. A falácia. Então, já é um termo pejorativo, falácia. Você percebe que o autor não é a favor da doutrina da prosperidade. Ele começa utilizando um exemplo de uma experiência que ele teve para fazer uma conexão com Tiago 1, versículos 23 e 25. Ele fala que ele estava na frente de um espelho e ele riu do que ele viu, né, na frente. Na verdade, ele não falou nem na frente do espelho. Depois que ele disse que era aquele espelho que deformava as pessoas, distorcia as pessoas. E aí ele fala, né, já faz essa ligação com Tiago 1:23, o qual reflete com minúcias e precisão o propósito de Deus para nossas vidas. Então ele começa assim: eu sorri a bandeiras despregadas diante da grotesca figura que me deparava, baixa, gorda, com o nariz achatado, lábios enormes que pareciam pneus de uma aeronave. Quando eu dei a volta, para minha decepção, reparei que estivera rindo de mim mesmo. Eu tinha sido vítima de um espelho que deformam a imagem. A chapa de vidro prateada, propositalmente distorcida, transformava minhas feições numa grotesca caricatura. Então ele fala que toda a verdade é apresentada em perfeito equilíbrio e proporção. Mas se distorcermos esta imagem propositadamente, criamos não a verdade, mas a paródia. A imagem que produzimos não traduz a nossa realidade, mas, como disse C.S. Lewis, reflexos do nosso lado risível. Então, ele começa esse primeiro parágrafo dando esse exemplo de imagem real e imagem distorcida. Tem um primeiro subtítulo chamado A Verdade Colocada em Extremo. Ele diz que a heresia é a verdade levada aos extremos. É uma frase que me chamou a atenção. A heresia é a verdade, só que levada aos extremos. Isso acontece porque pessoas sinceras,
tornam-se obcecadas com aspectos de doutrina que derivam sua verdade das várias facetas da verdade construída sob tensão. Então, a falsa doutrina é propagada quando os crentes falham na comparação de escritura com escritura e e dessa forma enfatizam indevidamente parte de uma verdade e não uma verdade inteira. Aqui ele está falando de heresia. Bom? Semelhante distorção do evangelho, agora predominante em círculos pentecostais, ele está falando de evangelho distorcido no nosso meio aqui, né? Meio pentecostal e também no meio carismático. É a chamada doutrina da prosperidade, também chamada clame por ele e exija. Clame por ele e exija. Conhecida ainda por salvo e próspero. Vocês percebem a ligação aí. Se eu sou salvo, eu devo ser próspero. Se eu sou próspero, eu sou salvo. Como outras falsas doutrinas, essa também encontra algum suporte no Velho e no Novo Testamento. Então, como outras falsas doutrinas, eles procuram um embasamento, só que distorcido, embasamento bíblico, para fundamentar essas doutrinas. E floresce nos grupos que se destacam pela cobiça, avareza e materialismo. Notadamente, ele fala que isso aí está aonde? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa Ocidental e Canadá. Só que isso aí foi ano de 1991. E vocês sabem que o Brasil ele adora exportar tudo, até falsas doutrinas, né, de outros países mais desenvolvidos. Então, hoje a gente não pode falar que essa doutrina esteja apenas nos Estados Unidos, Inglaterra e Europa, porque 91, 2001, 2011, 2021, 33 anos esse texto tem. Então, já está imerso aqui no Brasil já faz tempo, décadas, né? O Evangelho da Prosperidade abriga alguns nomes importantes, só que ele, educadamente, né, ele coloca aqui não obstante, então ele chama essas pessoas de homens de Deus. Eu pretendo mostrar que este ensino, sob este aspecto, é negativo e antibíblico. Tem um segundo subtítulo, promessa segura de bênçãos físicas. Aí ele começa assim: qual é, então, a mensagem básica do ensino da prosperidade? É que quando Jesus morreu no Calvário, ele não garantiu meramente nossa libertação do pecado, da morte e do inferno, mas abriu para todos os crentes um novo relacionamento com Deus, que inclui a promessa de bênçãos físicas e materiais. Aí que entra... O negócio estava tudo muito bom no começo, né? A questão do Calvário, Jesus no Calvário, libertação do pecado, da morte e do inferno. Mas aí tem um mas. Porém, abriu para todos os crentes um novo relacionamento com Deus, que inclui promessas de bênçãos físicas e materiais. Essas bênçãos, repetimos, são alcançadas da mesma forma que o perdão dos pecados. Aí tá... Não faz isso não, rapaz. Que o perdão dos pecados simplesmente pela fé. Quem defende essa ideia é o Kenneth Hagin. Então, ele defende essa ideia. Olha o que ele diz, gente. Que eu vou falar aqui não é a crença do autor desse texto, não, nem a minha, tá? É desse rapaz, né, chamado Kenneth Hagin. Deus me disse: não ore acerca de dinheiro, de forma alguma. Ore, todavia, por tudo o que você necessita. Você deve dizer: Satã, tire as mãos do meu dinheiro, porque é Satanás que o está retendo, e não eu.
E Satanás tem o maior controle sobre ele porque ele é o Deus deste mundo. Diga, eu exijo e mencione tudo que você queira e precise. É bem, né, os dizeres, as características dessa doutrina da prosperidade. E esse rapaz que defende a doutrina da prosperidade, Hagen, disse que a fé é a resposta para a nossa necessidade financeira. A fé é a mesma em qualquer setor, qualquer esfera. A fé para as obras financeiras, tanto para curas, batismos com o Espírito Santo ou perdão dos pecados. Então, aí a gente vê um defensor da doutrina da prosperidade. E não fica por aí. O autor do texto, ele apresenta mais um defensor aqui, que é o Michael Bassett. Ele escreve algo similar, esse Michael. Você sabia que a salvação é algo envolvente? Ela significa libertação, preservação, cura para o corpo e todas as necessidades imagináveis, espírito, alma, corpo, financeira e socialmente. Mas como Deus provê todas essas coisas, eu lhe digo, através da fé poderosa. Então, eles incluem essa questão financeira em todas as outras esferas da nossa vida, corpo, alma, espírito, a parte financeira, a parte social. Mais para o final, o autor, daqui a pouco vocês vão ver, ele vai rebater biblicamente, com passagens bíblicas, essa crença. Um terceiro subtítulo fala... Gente, isso aqui é forte. Pobreza é pecado. Vamos ver quem é que pensa isso, que cunhou esse título aí. Finalmente, uma citação de Daisy Osborne. Essa senhora disse assim, finalmente uma citação de Daisy Osborne, suficiente para ressaltar o ensino da prosperidade. Olha o que ela diz, essa senhora. A pobreza é do diabo, tanto quanto a doença, a opressão e qualquer outra coisa que impeça ou limite sua felicidade pessoal, sua segurança, sua autoestima ou seu próprio desempenho na vida com dignidade. Seu Pai Celestial deseja que você mostre prosperidade financeira para a sua glória e para a sua obra. A suma do que ficou, aí o autor faz um resumo desses exemplos que ele deu. Ele coloca aqui, a suma do que ficou dito nesses textos, que eu acabei de ler para vocês, pode ser, assim como a falta de fé é pecado, a pobreza é pecado. A fé lhe trará tanto bênçãos materiais quanto espirituais. Sua prosperidade promoverá a glória de Deus. Então, gente, ele coloca assim, que quando apresentada sob essa forma, a doutrina da prosperidade tem causado estragos entre cristãos ingênuos e simplórios, dos quais não há poucos entre os pentecostais. Vamos pensar mais sobre isso daí. Essa crença tem trazido, sim, estragos, mas para quem? Cristãos ingênuos, porque aqueles cristãos preparados biblicamente, bem ensinados, que são mais maduros, não caem nessa falácia. E ele fala que tem muitos, não são poucos, os cristãos ingênuos e simplórios no meio pentecostal. Então, depois é um assunto para outro vídeo para a gente... Aliás, já tem muitos vídeos no meu canal sobre isso, né? Da falta de ensino bíblico, assim, dando continuidade, um ensino sistemático da Bíblia, e sim assuntos soltos, um dia um prega, um dia o outro, fica aquela mistureba, como se fosse no passado, quando eu estudava escola pública,
sempre estudei e faltava professores, sempre não tinham professores. Aí um professor adiantava a aula, mandava um livro, nada a ver, um assunto nada a ver, o outro vinha, passava uma coisa, o prejuízo é enorme, eu tive que correr atrás do prejuízo e até hoje eu sofro com com esse ensino fragmentado que eu tive, ou a ausência de ensino. É assim também no meio pentecostal, porque nas igrejas tradicionais e históricas eles primam muito pelo ensino bíblico, por isso talvez que não tenham tantas festividades, né, tantos eventos. Então, que depois dessa alfinetada que ele dá, engraçado que o jornal Mensageiro da Paz, sendo um órgão oficial de uma igreja pentecostal, não se absteve de postar isso. Isso que eu acho engraçado, gente, fazendo uma pausa aqui. Eu posto esses vídeos, muitas pessoas não entendem, muitas pessoas nem dão valor pela proporção de pessoas que tem no canal inscritos e os que assistem. Nenhum texto do Mensageiro da Paz que eu postei aqui não foi sem... tinha uma alfinetada, alguma coisa que eu achei incrível, sendo um jornal pentecostal, sendo um jornal oficial, ele não se privou, até pelo menos o ano de 90, de falar mesmo contra o que achava que era errado, não importando os líderes, né? Então eles falavam mesmo. Então todos os vídeos que vocês virem aqui, que é do Mensageiro da Paz, não foi à toa, foi selecionado a dedo, né? Mas vamos voltar aqui e continuar. Quando apresentada, a crítica aqui dos pentecostais, sadias e bíblicas reuniões são substituídas por apresentações fanáticas desta doutrina errônea e muito prejuízo tem causado ao corpo de Cristo. Quem aí nunca, pentecostal, presenciou reuniões desse jeito? Depois das redes sociais, eu percebi que diminuíram, porque sabe que o povo está de olho nos cultos transmitidos, né, via internet, não perdoam. Mas eu, como membro da Assembleia de Deus, fez 30 anos, eu vou fazer 43, eu tinha 12 anos, há quase 30 anos. Eu vi coisas assim, parecia universal, né, na igreja. Eu tô fazendo menção a essa parte que ele fala que sadias e bíblicas reuniões são substituídas por apresentações fanáticas desta errônea e muito prejuízo tem causado ao corpo de Cristo. Por que tem causado? Eu vou falar mais para frente, por experiência, eu não vou falar de terceiro, eu vou falar de mim mesma, né? Eu me proponho, por isso, apresentar o autor, né? O que ele fez? Ele deu alguns exemplos nessa introdução de como que é o pensamento de grandes nomes da teologia, da doutrina da prosperidade. E agora ele se propõe a apresentar um breve panorama bíblico, que lembra de Jesus, como que ele combatia o diabo quando ele fez aquele jejum, que o diabo falou para ele se lançar, tal, tudo ele combatia com a própria palavra de Deus. Então o autor aqui está falando, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai utilizar o panorama bíblico, deixa eu ver aqui, ele vai apresentar um breve panorama bíblico da riqueza e prosperidade para que os erros deste ensino moderno possam ser esclarecidos. Antes de mais nada, contudo,
é obviamente honesto mostrar a base bíblica na qual a doutrina da prosperidade se fundamenta, como eu disse quase agora. Eles utilizam da Bíblia para fundamentar essa falsa doutrina, como todas as outras, né? Podemos esperar, a grande maioria de textos alusivos vem do Velho Testamento, ou seja, esses adeptos da doutrina da teologia, eles utilizam, na grande maioria, textos do Antigo Testamento. As citações da prosperidade que Deus deu aos seus servos, olha como eles usam lá, tudo do Antigo Testamento. Abraão, Daniel, Jó e José. Vocês podem perceber nessas doutrinas, nessas citações, nesses cultos, nessas campanhas, essas pessoas que foram prósperas no Antigo Testamento. Esses homens, quais homens? Esses que a gente acabou aqui de falar. Abraão, Daniel, Jó e José. Estes homens foram colocados como exemplos para todos os crentes nos dias atuais. Ou seja, todos os crentes precisam ter o mesmo sucesso, o mesmo desenvolvimento financeiro que Abraão, Daniel, Jó e José, sendo que nós somos seres diversos. A Bíblia não dá só o exemplo desses 4 homens, mas eles aqui não. Eles prosperaram devido à fé, a sua fé em Deus. Então, se não estamos prosperando, isso aqui é a palavra dos defensores da teologia da prosperidade, da doutrina da prosperidade. Se não estamos prosperando da mesma forma que eles, deve-se à nossa falta de fé. Você não teve fé suficiente. É com certeza exatamente o mesmo argumento usado para pregar condenação para o que não foi curado e é igualmente falacioso. Então, o autor aqui fala não apenas do apontamento que eles falam de quem está pobre porque não tem fé, e também não foi curado porque não tem fé. Vamos lá ver o que o autor vai falar sobre isso. Como que ele vai rebater essa visão deturpada aí bíblica. Então, vários versículos que mencionam especificamente a prosperidade como uma promessa de Deus são citados. Os versículos favoritos são, versículos favoritos da doutrina da prosperidade. É o Senhor teu Deus que te dá força para adquirires poder. Deuteronômio 8:18. Mais um versículo que eles gostam de usar. Então farás prosperar o teu caminho. Josué 1:8. Outro. E tudo quanto fizer, prosperará. Salmos 1:13. E o último aqui. O Senhor ama a prosperidade dos seus servos. Salmos 35:27. Vamos entrar para mais um subtítulo. Prosperidade material e espiritual. No Novo Testamento, uma frequente citação é terceira carta a João 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Ele fala que a supra-espiritual implicação deste versículo não foi desprezada por um dos expoentes da prosperidade. Então tem uma outra pessoa aqui, tá? Expoente da prosperidade, que comenta assim: onde podemos nós ser abençoados, se não em Deus? É por Cristo. É porque Cristo resolveu abençoar-nos que ele sofreu e morreu. Então, Cristo sofreu e morreu porque ele resolveu abençoar-nos. Ainda há pessoas restringindo a obra da redenção unicamente à salvação das almas. Ele acha que é pouco. Deus quer também nos abençoar materialmente.
Superficialmente, então, a doutrina da prosperidade parece ser perfeitamente razoável interpretação de um aspecto da verdade bíblica. Isto é, precisamente o que ela é. Ela é um aspecto, uma faceta, mas apresentada de uma maneira a parecer a verdade completa. É um erro clássico de mascarar a parte como sendo o todo. Desafortunadamente, cristãos evangélicos parecem ter uma queda para enfatizar somente um lado das múltiplas facetas da verdade. Prova disso são os debates estéreis sobre a predestinação ou livre-arbítrio, soberania divina ou responsabilidade humana, segurança eterna ou apostasia e etc. Para a pergunta: você crê na soberania de Deus ou no livre-arbítrio? Eu sempre respondo sim. É o mesmo que perguntar qual das lâminas de uma tesoura é mais importante. Uma é inútil sem a outra. As duas nos fazem falta. Assim também a verdade divina. Assim também é a verdade divina. A Bíblia, como um todo, quando fala sobre prosperidade financeira, dá uma impressão totalmente diferente daquela mostrada nas citações anteriores. Gente, aqui que vai entrar como a Bíblia, né, a impressão da Bíblia sobre a prosperidade. Vamos ver. Ele já fala que é totalmente diferente das citações que eu citei quase agora. Não somente a doutrina da prosperidade é baseada numa exegese parcial e particular, mas tem uma pressuposição filosófica inevidente que contradiz o coração e o evangelho, uma vez que não posso me estender com riqueza de detalhes num artigo dessa natureza, tentarei sumarizar a fraqueza da doutrina da prosperidade. Porque, gente, foi uma página, como vocês estão vendo aqui, do jornal Mensageiro da Paz. Então, é isso que ele quis dizer. Não dava para ele deslanchar, dar detalhe, ele teve que enxugar muito para se fazer entendido, né, o combate dele a essa falsa doutrina. Bem, agora um outro subtítulo, né, o último, meio termo entre perigos. O item 1, ele fala assim: a doutrina da prosperidade supervaloriza a importância bíblica do dinheiro e do sucesso. Então, a doutrina da prosperidade supervaloriza a importância bíblica do dinheiro e do sucesso, ou seja, a importância que a Bíblia dá ao dinheiro é muito inferior à que a doutrina da prosperidade dá. Ele diz assim: a Bíblia não recomenda nem riqueza, nem a pobreza. Na realidade, ela sugere um meio termo entre uma coisa e outra. E ele fala de Provérbios 30, 8 e 9. A Escritura mostra exemplos de homens bons e maus que prosperaram materialmente e de homens bons e maus que foram pobres. Eu achei o máximo isso daí, gente. Uma observação interessante. Já que estamos contaminados, por mais que sejamos contra a doutrina da prosperidade, nós estamos contaminados. Quem nunca se viu numa prova financeira em crise com Deus? Oh, meu Deus, por que isso? Por que eu tô passando por isso? Gente, é porque está cristalizado sorrateiramente. Essa doutrina da prosperidade, por mais que a gente é contra, ela tá ali. Na hora que vem a prova, você percebe que você foi contaminado. Então, a Bíblia fala, dá exemplos de homens, exemplos de bons e maus que prosperaram e de bons e maus que foram pobres. Bons pobres, maus ricos. Então, tá aqui, ó, que não há uma ligação lógica entre o sucesso material e a espiritualidade. A doutrina da prosperidade pode enganar crentes ricos, no sentido de que eles são extremamente felizes e fortes na fé, enquanto crentes pobres são iniciantes espirituais.
Então a doutrina pode enganar. O povo tem essa impressão que ricos são extremamente felizes e fortes na fé, enquanto os pobres são gente iniciantes espirituais. Qualquer um com fiapo de inteligência perceberá que isto é uma deslavada, ele usa esse termo, deslavada mentira. Aí depois ele segue, item 2, a Bíblia especificamente previne contra o perigo da cobiça e da avareza. O autor fala assim, o dinheiro não é diabólico, ele é neutro. Mas quando a posse do dinheiro se torna um índice de sucesso espiritual e grande fé em Deus, a inevitável tentação é acreditar no sucesso financeiro como prova da própria espiritualidade pessoal. Gente, isso é visível em pregações. Você percebe nas pregações essa questão, mesmo de forma subjetiva ali, que o pregador pensa dessa maneira, foi contaminado dessa maneira e as pessoas chorando, porque Deus vai te honrar e você vai saber que você é um escolhido Deus dele, ele vai te tirar dessa situação, o banquete, como se aquela prova, né, não fosse, como se a dificuldade financeira fosse só um lugar de passagem para todo mundo do mundo, ou os crentes que buscam a Deus, é só um lugar de passagem. E no final você vai ver que a dificuldade financeira, na maioria das vezes, não é um lugar de passagem, porque a Bíblia diz que os pobres sempre tereis no meio de vós. E às vezes você passa a vida inteira buscando sair daquilo, sendo que seu destino é ser aquilo, ficar naquela condição de restrição financeira. E você, ao invés de buscar ser feliz com o que Deus te deu, você fica dando murro e ponta de faca para sair de um lugar que você nunca vai sair. Porque Deus não fez todo mundo para ser bem-sucedido. Os pobres sempre tereis no meio de vós. E o número de pobres, vocês sabem, sempre, se for olhar na história, sempre foi a maioria. Ricos, bem-sucedidos, minoria. Jesus é a resposta para todas as necessidades do crente. Jesus advertiu aos seus discípulos contra o engano das riquezas em Marcos 4,19. O deprimente quadro de avareza, lascívia, cobiça e idolatria é um implícito perigo na doutrina da prosperidade, como afirma Yong Cho. O deprimente quadro de avareza, lascívia, cobiça e idolatria é um implícito perigo na doutrina da prosperidade. Vocês sabem que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Todo mundo que vive em função mentalmente disso está propenso à avareza, lascívia, cobiça e idolatria. Então, se alguém se direciona somente para as bênçãos materiais, isto é, desejo carnal e idolatria. Então, se você está se percebendo aí, que você só está pensando em bênçãos materiais, pode saber que isso aí é desejo carnal e idolatria. O exemplo conclusivo para todos os cristãos está na palavra do salmista. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Por mais que você seja daquele grupo que vai ser bem-sucedido na vida, tem uma advertência para você. Não ponhais nelas o coração. Salmos 62:10. 3. Item 3. O exemplo de Jesus dos discípulos contra a doutrina da prosperidade. Sério, Silvana?
Vamos ver aí, como assim Jesus, os discípulos, doutrina da prosperidade, o exemplo? Vamos ver, interessante essa parte, muito interessante. A doutrina da prosperidade estabelece uma ligação entre a fé em Deus e o sucesso financeiro. Então, a definição de doutrina aí da prosperidade, teologia da prosperidade, veja bem, ligação entre fé em Deus e o sucesso financeiro. Entretanto, Jesus e os discípulos viveram em relativa pobreza e evitaram o materialismo. Jesus tomou, olha o exemplo, gente, que Jesus não era bem sucedido financeiramente. Jesus tomou emprestada uma moeda para mostrar a efígie de César. Mateus 22, do 19 ao 21. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, Jesus, Mateus 8 e 20. E Pedro podia dizer, não tenho prata nem ouro, Atos 3 e 6. Paulo descreveu-se a si mesmo como sendo pobre, mas enriquecendo a muitos, 2 de Coríntios 6 e 10. A igreja de Esmirna, a única que foi reprovada pelo Senhor Jesus, vivia. A igreja Esmirna, a única que não foi reprovada pelo Senhor Jesus, vivia em pobreza. Apocalipse 2 e 9. Enquanto a morna, a apóstata Laodiceia, se achava rica, Apocalipse 3 e 17. Mas Jesus contradisse a opinião dos homens ao dizer que Esmirna era rica e Laodiceia pobre. Quer mais, gente? Precisaria de mais? Para vocês entenderem, para quem foi contaminado e nem percebeu? Vamos lá. Ensino contraditório. A conclusão lógica desses fatos é que ou a doutrina da prosperidade é falsa, ou a igreja primitiva era fraca na fé. E aí, o que vocês acham? A doutrina da prosperidade é falsa ou a igreja primitiva era fraca na fé? Porque Tiago 2 e 5 explicitamente liga fé e pobreza. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos financeiramente? Não, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Vou ler novamente, gente. A conclusão lógica desses fatos é que ou a doutrina da prosperidade é falsa, ou a igreja primitiva era fraca na fé. A última proposta não tem razão de ser, porque Tiago 2,5 explicitamente liga fé e pobreza. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Item 4. A doutrina da prosperidade, no que tange à natureza da fé, é autocontraditória. Aí ele fala daquele rapaz, né, que a gente citou no início, o Michael Bassett. Ele diz, né, que crer e receber são sinônimos. Esse cara é adorador, seguidor, defensor da doutrina da prosperidade. Olha o que ele fala, entre parênteses, palavra desse rapaz aí. Deus nos diz para continuamente espalharmos sementes financeiras e então esperar receber. Tudo que você tem que fazer é colocar sua crença em ação e viver com um permanente sorriso nos lábios, dizendo: glória a Deus, eu tenho recebido tudo o que a palavra de Deus me promete, tenho recebido pela fé. Você sabe o que resultará dessa fé? Sucesso em todas as áreas da sua vida. Isso aí são palavras dele. O problema teológico desse conceito de receber pela fé é que ele confunde a distinção entre receber atualmente, fisicamente, aqui e agora, receber no futuro ou não receber no futuro, mas crer que se receberá no futuro. No exemplo 1, é facilmente verificável. O exemplo 2, tornar-se-á verificável, enquanto o exemplo 3 pode ser ou não verificável, dependendo
da medida do tempo envolvido. A maneira mais certa de passar por cima das inconsistências e anomalias as quais na prática regem a doutrina da prosperidade é deixando de lado os seus princípios quando se trata de caso pessoal. Tem um rapaz chamado Oral Roberts, por exemplo. Recentemente ele proclamou que Deus o levaria da terra se não levantasse alguns milhões de dólares para reativar seu centro médico e a universidade. Você me manda $100, né? Olha o que ele falou. Você me manda $100 e Deus lhe dará $1 milhão, dizia ele. Então, gente... Mas não ficou bastante claro porque Oral não creu de antemão no recebimento de $1 milhão. Falta de fé de sua parte? Ele fez uma campanha lá, um propósito de cada um dar $100 e que Deus daria $1 milhão para quem desse $100. Por que ele não creu que Deus daria logo para ele direto, que ele estava necessitando esse $1 milhão? Era $1 milhão? Deixa eu ver aqui. $1 milhão. Falta de fé da sua parte? De qualquer modo, o que é certo é que ele não pôs em prática o princípio de crer e receber. É uma ironia, né? Do autor aqui. Gente, conclusão desse texto. 5, a doutrina da prosperidade. Isso aqui foi o mais forte, gente. O mais forte, prestem bastante atenção. A doutrina da prosperidade é um insulto aos cristãos do terceiro mundo. Vou repetir. A doutrina da prosperidade é um insulto aos cristãos do terceiro mundo. Milhões de crentes zelosos no terceiro mundo e do bloco oriental são fiéis até a morte e nada têm desses bens materiais. Então, eles estão enganados ou fracos na fé? Eles entendem mais sobre a cruz do que carro do ano. E a única riqueza de que eles ufanam é a vida eterna. Talvez seja este um fator primordial na espantosa demonstração de poder sobrenatural e fenomenal crescimento da igreja nessas áreas. Bênçãos que estão largamente fora do âmbito material. Alguém que tenha visitado os lares e a igreja de crentes tão fervorosos poderão testificar sobre a realidade e o poder de sua fé. Sua única riqueza está firmada na imensurável riqueza de Cristo, em cuja rocha eles têm todas as coisas que se regozijam na sua indizível glória. Esses crentes não hesitam em concordar com as sábias palavras do grande reformador Calvino. A fé não promete naturalmente por si mesma o tempo de vida, ou honra, ou riquezas materiais, uma vez que o Senhor desejou que nenhuma dessas coisas nos preocupassem, mas ela se contenta com isso certamente. Embora sejamos carentes de muitas coisas neste mundo, contudo, as promessas do Senhor nunca falharão. Eu achei muito forte, eu precisava ler, ouvir, mergulhar num texto como este, porque num mundo onde a gente está aí na geração de Instagram, de TikTok, sei lá, outras redes que tem, onde diferente do passado, que para você ver pessoas bem-sucedidas você tinha que comprar uma revista, hoje você abre o aplicativo ali, você está vendo pessoas que têm jatos, aviões, pessoas que eram pobres, de repente estão bem ricas,
E isso misturado com vestígios, com ataques sorrateiros da doutrina da prosperidade, pode fazer com que mentes dispersas, fracas, distraídas biblicamente, que falham naquela de meditar de noite e de dia na Bíblia, acabam se vendo tristes, desprezadas, mal amadas por Deus, por não estar tendo prosperidade material e financeira. Quando a pessoa precisa saber que nem sempre ela será bem-sucedida. O mais certo é que ela não será. Tem uma imagem que eu tentei procurar, que era um esqueleto correndo atrás de um dinheiro. Correndo, mas ela corria tanto, e aí ela caía no buraco, que era a morte. E eu não consegui encontrar. Eu ainda vou procurar, se eu achar eu posto. O que acontece? É isso que acontece. Essa teologia da prosperidade, a doutrina da prosperidade criou pessoas frustradas, crentes frustrados, se vitimizando diante de Deus por coisas que Deus nunca prometeu. Então é hora de voltar. Leia a Bíblia sem contaminação de terceiros, porque a sua qualidade de vida vai melhorar muito quando você entender que não é a riqueza, o sucesso que vai te trazer alegria e paz. Você precisa saber estar feliz em toda e qualquer situação, como diz o apóstolo Paulo. E contaminado com essa doutrina da prosperidade, com as redes sociais, onde as pessoas só mostram o seu melhor, a melhor roupa, o melhor carro, as melhores viagens, isso está fazendo mal, isso está adoecendo. Então é um alerta. Volta tudo, está tudo errado. Volte ao primeiro amor. Volte à meditação nas escrituras. É isso, pessoal. O vídeo ficou bem longo, eu confesso, mas eu não podia deixar de trazer esse texto aqui desta maneira, fazendo meus comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu curtir, seu comentário, compartilha. Nós estamos no Instagram também, Diário Pentecostal Historiando, estamos no Facebook também, Diário Pentecostal Historiando, onde a gente está ali mais próximo, onde eu posto sempre alguma coisa todos os dias. Deus te abençoe e peço a Deus que te liberte das garras da doutrina da prosperidade, ainda que sorrateira e cristalizada, bem escondidinha aí, e que você muitas vezes até pensava que ela não tinha te atingido, tá bom? Então até o próximo vídeo. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.